Meus amigos e amigas, obrigado por estar acessando o nosso canal. Juntos meditaremos na palavra de Deus e nessa ocasião vamos refletir no seguinte assunto: o ensino de Jesus. Leamos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 14 e 15, na Nova Versão Transformadora. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região. Ele ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Poucos meses após ter iniciado seu ministério na Judéia, tendo João Batista sido preso e morto por denunciar o pecado de adultério de Herodes Antipas com Herodias, sua cunhada, mulher de seu irmão Filipe. Horrendo pecado esse. Jesus passou a exercer seu ministério na Galileia. A Bíblia diz que ele voltou para a Galileia, onde já estivera antes, quando em Caná transformou água em vinho numa festa de casamento. Sua transferência da Judéia para a Galileia foi uma obediência ao Espírito Santo. E como resultado do seu ensino, os milagres que realizava, sua fama cresceu grandemente. E ele era louvado por todos. Após percorrer algumas regiões da Galileia, Jesus foi novamente a Caná. De lá curou à distância o filho de um oficial do rei, que estava doente em Cafarnaum. De Caná, seguiu para Nazaré, antes de se fixar em Cafarnaum. Jesus em Nazaré. Nazaré, cujo nome significa lugar verdejante, hoje não faz jus ao nome. Verdejante lá não tem quase nada mais. Mas Nazaré é uma cidadezinha da Baixa Galileia. No tempo de Jesus haviam cerca de 250 residências, situada no monte mais ou menos 37 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum e ao sul de Caná. Jesus era bem conhecido nessa cidade. Ele foi criado ali e só deixou para iniciar o seu ministério. A ida de Jesus a Nazaré não se deu por acaso. Ele a colocou em seu itinerário deliberadamente. Não era possível esquecer-se de sua cidade naquela campanha de evangelização. No sábado, foi à sinagoga, como era seu costume, desde pequeno. Seus pais o levavam à sinagoga. Cada comunidade judaica, grande ou pequena, tinha a sua sinagoga. E Nazaré tinha a sua. Por quê? Qualquer comunidade habitada por pelo menos 10 judeus adultos tinha direito à sua sinagoga. Era a sinagoga da infância, adolescência, juventude de Jesus, até os seus 30 anos de idade. Levando-se em conta que Nazaré era uma cidade pequena e que Jesus a frequentava, costumeiramente, a sinagoga era conhecida de todos. E quando a visitou, ele devia ser bastante conhecido ali também, porque mal chegou, foi escolhido para ler as Escrituras e para pregar. A sinagoga tinha um oficial principal que a presidia e que era conhecido por príncipe da sinagoga. Havia outros oficiais menores que prestavam vários serviços, como, por exemplo, o ministro encarregado de entregar ao pregador o livro a ser lido e depois recolhê-lo. Não havia um ministro fixo para a pregação.
O presidente convidava a seu critério as pessoas que considerava idôneas para fazerem exposições a respeito das Escrituras. Jesus foi convidado muitas vezes e se valia das oportunidades para ensinar sobre o reino de Deus. O ensino de Jesus em Nazaré. A leitura das Escrituras era feita com todos em pé, mas durante o ensino todos ficavam sentados, inclusive o ensinador. Depois de ler, Jesus sentou-se à mesa de leitura. Todos perceberam que ele ia falar. Concentraram-se nele suas atenções. Há quem julgue que as sinagogas tivessem uma espécie de currículo para o ensino das Escrituras, abrangendo o Pentateuco e os livros dos profetas. E que, naquele culto, o texto escolhido foi como se já tivesse de antemão fixado. Isso, porém, não passa de uma suposição, uma conjectura. É mais natural pensar que Jesus mesmo escolheu a passagem, o texto, porque desejava identificar-se com o cumprimento da profecia nela contida. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me convidou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Esse foi o texto que me leu, Isaías 61, versos 1 e 2. O texto não registra o sermão que Jesus proferiu, mas apenas o seu tema. Um tema um tanto extenso, né? Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, 21. Foi o tema do seu sermão. Todavia, o verso 22 mostra que houve um sermão realmente, porque todos se maravilhavam de suas palavras de graça. Seu sermão teve por objetivo identificá-lo como servo que cumpria, naquele tempo, a profecia do profeta Isaías. Aliás, comparando-se os aspectos do seu ministério de Jesus, todos previstos nessa profecia de Isaías, nota-se que Jesus as cumpriu a todas. Ele é ungido de Deus. Deus mesmo testemunhou disso em seu batismo, e seus feitos milagrosos o atestaram. Ele evangelizou os mansos, os pobres, segundo o evangelista Lucas, os pobres de espírito, segundo Mateus 11, verso 5. Ele restaurou, curou do pecado os pecadores contritos de coração. Ele pregou aos cativos do pecado, anunciando-lhes a possibilidade de libertação. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Ele libertou os prisioneiros de Satanás. Ele restituiu vista aos cegos. Finalmente, Jesus anunciou o tempo chegado da manifestação da graça e da justiça de Deus. Que mensagem maravilhosa, que mensagem estupenda, essa mensagem que Jesus pregou ali naquela sinagoga em Nazaré. Mas ainda hoje, ele continua pregando o evangelho de Cristo através das igrejas, dos crentes, dos pregadores, daqueles que têm amor para com as almas perdidas, como você que está ouvindo essa palavra nesse instante. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que você possa então aceitar essa mensagem salvífica através de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, porque a mensagem do Evangelho continua sendo pregada, continua sendo falada a todos os cantos da terra, em todos os lugares, e que as pessoas, nosso Pai, possam receber essa mensagem com amor no seu coração, arrependendo-se dos seus pecados, aceitando e crendo em Jesus como único e eterno Salvador. Nós oramos agora e para todos sempre. Amém.